Iniciada a gravação. Olá a todas, olá a todos. Hoje nós estudaremos a 7ª unidade do curso de Teoria Geral do Processo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O tema de hoje é Sujeitos do Processo. E eu tenho a honra de dividir esse diálogo, essa aula que será num sistema dialogal, com o Dr. Felipe Bragantini de Lima, que é meu orientando no doutorado da faculdade da Universidade de São Paulo e concluiu já o seu mestrado com brilhantismo, defendendo a dissertação Execução Judicial de Políticas Públicas. O Felipe é promotor de justiça, atualmente está em uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Santa Fé do Sul, e é uma alegria revê-lo aqui, Felipe, virtualmente, e poder dialogar e passar para todos os nossos ouvintes essa ideia do curso de Teoria Geral online expositivo, que poderá ser visto pelos nossos alunos a todo e qualquer momento e também ficará disponível na internet, no canal do YouTube, a todos que quiserem se interessarem pelo tema. E aqui a gente sempre faz um sumário expositivo do que vai ser um plano de exposição nesse diálogo, nesta aula que estou aqui com o Felipe. Obrigado, professor, pela honra de poder participar dessa aula com o senhor. É sempre muito agradável retornar à universidade. Vou iniciar a exposição dos slides. Então, aqui nós temos o nosso plano de exposição, Felipe, e o que nós vamos tratar hoje para falar dos sujeitos essenciais à distribuição da justiça, seus direitos e suas garantias. Quais serão os pontos que nós abordaremos? Trataremos sobre a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União e as procuradorias estaduais, federais e os auxiliares permanentes da jurisdição. Tema muito interessante e muito adequado, porque nós estamos aqui, né? Eu sou advogado, fui juiz eleitoral por 8 anos, e aqui nós temos um promotor de justiça para conversarmos e falarmos sobre o Ministério Público. Só ficou faltando a defensoria aqui, mas nós vamos tentar cumprir com esse munus da melhor forma possível. A advocacia pública também. Mas vamos começar falando sobre a advocacia, né, Felipe? Que é essa profissão que eu abracei, que eu tanto amo e que é um trabalho que desenvolvo aí há 3 décadas. Né? Então, para falar da advocacia, nós temos que lembrar que é um ministério privado indispensável ao serviço público. Né? Essa é a natureza jurídica da advocacia, que tem essa função de defender as partes que litigam dentro do juízo ou fora dele, ou numa arbitragem. Então, a missão do advogado é extremamente importante, tanto que foi levada a um preceito constitucional, né, Felipe? Na Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 133 da Constituição Federal, de acordo com o qual o advogado é elemento indispensável à administração da justiça. Então, na verdade, ele tem, o advogado, um cargo, um munus público, e portanto, aqui é importante a sua missão. E hoje a advocacia se expandiu de tal maneira para tantas modalidades diversas de atuação, em tantas áreas diferentes, que a gente não consegue nem falar aqui, nessa nossa exposição,
no que os advogados podem atuar, não é? Porque normalmente nós pensávamos no advogado do contencioso. Hoje nós temos o advogado especializado em arbitragem, advogado especializado em conciliação, em mediação, advogados especializados em contratos nacionais, internacionais, em negociação. Mas quando a gente pensa num trabalho jurisdicional, né, vem à mente o processo judicial, o processo estatal e o processo arbitral. E nesses casos, não é, Felipe, é sempre importante lembrar que há necessidade de procuração para atuação. Ou seja, por meio da procuração se estabelece um contrato de mandato, de acordo com o qual o mandatário deve cumprir esse encargo de defender da melhor forma possível os interesses da parte que lhe outorgou tais poderes. Mas há uma exceção, e eu pediria aqui para o Felipe falar dessas exceções. Exato, professor. A regra é que o advogado, para postular em juízo, ele precisa de procuração. Contudo, nos casos de habeas corpus, a doutrina aponta essa como uma exceção, e nos casos de urgência, em que o caso impõe uma necessidade de tutela que impeça a rápida, se consiga de maneira rápida esse instrumento. Então, nesses casos, é admissível que o advogado postule sem procuração. Também é dispensável nos casos de assistência judiciária, quando o advogado for indicado pelo juiz ou pela OAB em razão de convênio. Perfeito, Felipe. E lembrar, é evidente que nas situações de urgência, o advogado requer a juntada posterior, a posteriori, do instrumento de procuração. Então, na verdade, não é que ele não vai atuar por procuração, mas simplesmente ele pede que lhe seja concedida essa possibilidade de juntar depois, em face da urgência, em face da necessidade aí de uma rápida intervenção. E no habeas corpus, nesses casos em que se está discutindo a liberdade, não é? que é, eu diria, um direito fundamental de primeira grandeza, aí não há necessidade de habeas corpus. E até mesmo, né, Felipe, não há necessidade de sequer ser advogado para postular o habeas corpus. Então, nesses casos aí que estão ligados à tutela da liberdade, e que, quando nós estamos falando de habeas corpus, nós estamos falando de liberdades públicas, um tema caríssimo e muito tratado pela doutrina, não só pela doutrina processual, mas também pela doutrina constitucional. Aqui faço até referência aos estudos da professora Ada Pellegrini Grinover sobre habeas corpus, são estudos clássicos, e também todos encontrarão vários estudiosos que se dedicaram ao tema do habeas corpus, principalmente aqueles que estudam direito penal. Né? Então, ao longo da nossa exposição, a gente sempre vai falar, né, Felipe, de livros interessantes aqui para ilustrar aquilo que nós estamos falando. E a procuração pode ser ad judicia ou ad judicia et extra. A procuração ad judicia, como o próprio nome diz respeito a poderes conferidos unicamente para a prática de atos processuais, em qualquer foro, juízo, instância. Já a procuração com a cláusula et extra abrange outros poderes, como receber citação, dar quitação, proceder a levantamentos judiciais, entre outros atos que fogem daquela atividade inerente à defesa da parte em juízo. Aqui nós estamos falando de outros atos relevantes. Então, por isso que quando nós falamos de uma procuração ad judicia et extra, esses poderes específicos precisam estar devidamente discriminados na procuração para que não haja qualquer tipo de obstáculo para a
defesa integral da parte em juízo. Mas uma dúvida que fica sempre é comum, né? E aqui pergunto ao Felipe se a defensoria precisa de procuração, afinal de contas, para representar os seus assistidos. Porque, na verdade, quando nós estamos falando de defensoria, nós estamos aqui a falar de defesa daqueles que necessitam, defensoria, seja ela estadual ou federal, que faz aquela defesa importante, cumprindo o preceito constitucional da defesa integral, da assistência judiciária integral. Então, eu queria fazer essa pergunta ao Felipe. Então, professor, a defensoria, até pela sua própria origem decorrente das procuradorias, ela tem disposição legal em que não exige que haja procuração para que ela realize a defesa dos necessitados em juízo. Que é justamente o que está constante do artigo 284, inciso 2 do Código de Processo Civil. Sempre lembrando o Código de Processo Civil de 2015. Um outro dado importante também diz respeito à renúncia ao mandato. O advogado deve representar, nesses casos de renúncia, o outorgante, aquele que concedeu a procuração, pelos 10 dias seguintes à intimação da renúncia. Então, esse dever de continuar defendendo os interesses da parte que lhe constituiu em juízo continua depois de 10 dias contados a partir da intimação. E, evidentemente, que essa situação de renúncia não pode acarretar um prejuízo para o processo, para a eficiência do processo. E, então, é essa razão pela qual o processo e o curso de prazos não se suspendem pela renúncia. É sempre importante lembrar aqui também que temos também na advocacia deveres. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Felipe aqui, até fiquei na dúvida aqui, mas como é que funcionam com os advogados públicos, Felipe? Os procuradores do Estado, dos municípios, os advogados da União, eles precisam de procuração? Como é que funciona isso? Então, professor, essa é uma situação até deveras engraçada. Em municípios bem pequenos, os prefeitos sempre assinam as procurações, mas pela própria função que o advogado público exerce de defesa do Estado, o procurador do Estado, o procurador do município, o advogado da União, é dispensável também a apresentação de procuração, porque é da própria atribuição do cargo a defesa do ente representado, né? No caso, o município, o Estado ou a União. Isso é interessante, porque o sujeito fez um concurso público, não é? E passou a ser procurador do município, procurador do Estado, advogado da União, e não faz muito sentido, ao meu ver, ter a procuração nesses casos, mas a gente vê que em alguns casos tem, não é? É isso que acontece. Então, apenas para elucidar aos nossos alunos que estão nos ouvindo. Importante também falar, né, Felipe, dos deveres e direitos dos advogados. Aí eu queria que você falasse para nós aqui onde que está a base normativa desses deveres e dos direitos do advogado. Os deveres dos advogados, professor, ele está previsto no Estatuto da OAB, né? Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, de 94, e há uma remissão ao Código de Ética, que é onde é a regulamentação, vamos dizer assim, exaustiva. No Estatuto da OAB, o que se vê de deveres são previstos no artigo 31 a 33, e que, na verdade, são os deveres mais basilares mesmo do advogado, de que ele deve ser independente de qualquer autoridade, independente de qualquer juiz, promotor ou qualquer tipo de outra funcionário público, de modo a
a defender o seu constituinte de maneira independente. O artigo 32, ele estabelece a questão da responsabilidade pelos atos praticados com dolo e culpa e relativos à lide temerária, em que o advogado ele pode ser solidariamente responsável com o cliente. E o artigo 33, como disse, é o que remete ao Código de Ética e Disciplina. Interessante sempre lembrar aos alunos que há um controle por parte da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos falar a seguir sobre ela, não é? Mas em relação a atos que eventualmente venham a infringir, violar as normas do Estatuto da Advocacia. Então, no próprio corpo da Ordem dos Advogados do Brasil existe o Tribunal de Ética. Na verdade, são vários tribunais de ética, porque as OAB são divididas nos estados da federação. Né? Nós temos a seção São Paulo, seção de Minas Gerais, seção do Amapá, e lá em cada estado há o seu tribunal de ética, onde se faz esse controle inicial a respeito de eventuais violações a esses deveres que o Felipe mencionou aqui, a disposição legal onde estão previstos tais deveres. E vamos falar aqui dos direitos dos advogados, onde eles estão, Felipe? Os direitos dos advogados, professor, eles estão previstos no artigo 6º e 7º do Estatuto da OAB, sendo que no artigo 7º há 22 incisos com diversas situações que indicam a vários direitos que na verdade não são direitos do advogado, são direitos que o advogado precisa ter para que possa exercer a sua função da melhor maneira. Então, o inciso 1º, por exemplo, ele fala de exercer com liberdade a profissão em todo o território, ingressar livremente nas sessões dos tribunais, permanecer nos locais dos tribunais em que atuar, usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, examinar em qualquer órgão público autos de processo. Então, aquela questão de que se o advogado pode ter ou não pode ter acesso, o Estatuto da OAB garante que pode ter acesso, inclusive podendo copiar peças e tomar apontamentos, ter vista dos processos judiciais, retirar os processos em carga. Então, são todas funções que são indispensáveis para que a pessoa que está sendo defendida pelo advogado possa ser bem defendida, possa haver, de fato, um contraditório amplo ali nas questões discutidas em juízo. E hoje, não é, Felipe, se fala muito da atuação ética, da importância da ética na atuação profissional, seja do advogado ou dos representantes do Ministério Público, dos integrantes da Defensoria. E aqui sobre os advogados, eu quero mencionar uma obra clássica de Rui de Azevedo Sodré, que se chama O Advogado, Seu Estatuto e a Ética Profissional. Então, recomendo essa leitura, é um livro clássico. E também sempre é bom lembrar a obra de Aristóteles, Ética a Nicômacos, que também é um livro muito importante para quem quer estudar ética. E fazer direito é importante sempre levar em consideração. Qualquer carreira que venham a seguir aqui tem que ter princípios éticos na atuação. Nós vamos ver isso, que isso não se restringe só aos advogados. Eu citei essa obra de Rui Azevedo Sodré, que é um clássico relativo à advocacia, mas existem outras, não é? E isso também vem fortemente disseminado entre os magistrados, entre os promotores, não é? Que ingressam, entre os representantes do Ministério Público, que ingressam no Ministério Público Federal. Não é? Então, isso tudo é importante
falar que a ética assumiu um papel muito importante nos últimos anos, mas ela sempre esteve presente. E aqui é preciso lembrar aqui desse aspecto da advocacia. E aqui vamos falar da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade criada por lei. Então, o artigo 17 do decreto número 19.408 de 1930, há quase 100 anos, que tratava sobre a Corte de Apelação do DF, mas que fica bem claro, e como nós falamos no início, a profissão do advogado é uma profissão privada, mas de interesse público. Por isso, a OAB não é uma entidade pública, não é uma entidade pertencente ao Estado. É uma entidade de uma natureza muito especial, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal até utilizou-se dessa expressão latina, dizendo que é uma entidade sui generis, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3026 do Distrito Federal. E aqui vale lembrar também, muito interessante, não é, falar do parecer de 1950 de Dário de Almeida Magalhães, que fala da atividade da OAB. Então, na realização de sua tarefa e no exercício de seus poderes, a ordem não está subordinada senão à lei. Não se colocou na dependência hierárquica de qualquer órgão ou entidade. Não conhece ela qualquer outra forma de controle, senão jurisdicional, que pertence à justiça ordinária na sua missão de preservar o inviolável rule of law, assegurando na maior amplitude pela Constituição. E aqui, evidentemente, em uma obra de 1950, ele faz alusão à Constituição Federal de 1937, mais precisamente ao artigo 141, parágrafo 4º. E essa entidade sui generis, não é? Por que é sui generis? Porque também, não é, Felipe, o que ela faz para ser esse gênero diferente, não é? Então, professor, tendo em vista que a advocacia é uma função essencial à justiça, então não pode ser extinta, e ela existe justamente para que as pessoas possam ser bem defendidas em juízo, ela possui todo um organograma desenhado pela Constituição e pelo Estatuto da OAB, mas ela não é uma entidade pública porque ela não se submete à tutela da administração. A tutela da administração é o poder da administração de influir diretamente nas autarquias com o propósito de conformá-las ao cumprimento dos objetivos. E isso não existe na OAB. A OAB é uma entidade totalmente independente, não está, então, sujeita aí aos comandos, sejam dos entes estatais ou de qualquer outro tipo de autoridade. A defesa de terceiros pelo advogado é uma função pública importantíssima, consagrada em preceito constitucional, mas é um serviço público independente, não é? Que não está sujeito à administração pública, ao poder executivo ou ao poder judiciário. E, ao mesmo tempo, não é, Felipe, aqui já avançando um pouco para o nosso próximo slide aqui, a OAB não é um mero órgão de fiscalização profissional. Fiscaliza também, como nós falamos, mas ela se distingue dos outros conselhos profissionais, por exemplo, Conselho de Medicina, Conselho de Engenheiros e Arquitetos, porque não está voltada apenas e tão somente a finalidades cooperativas relativas àquela profissão. A função da Ordem dos Advogados do Brasil é muito maior e está disposta no artigo 44 do Estatuto da Advocacia, dessa Lei 8.906 de 1994. E aí vale a pena a gente lembrar
esses 2 incisos que constam desse artigo, que falam precisamente da função da OAB. E aqui nós vamos ver que tem uma função aí que atribui um poder forte de atuação em juízo. A primeira função importante da OAB é defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E a segunda função é promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, primeiro ponto aqui que nós vamos ver é aquela ideia do munus constitucional que tem os advogados para defender a Constituição e fazer com que a justiça seja administrada da melhor forma possível. Então, ele tem que defender a Ordem dos Advogados do Brasil, defende a Constituição, defende a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social. E aí entra aquela ideia de atuação em juízo. A Ordem dos Advogados do Brasil tem a possibilidade de ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade, e são muitas, não é? Sobre os mais variados temas, a OAB procura intervir para fazer com que o ordenamento se desenvolva da melhor forma possível. As leis sejam cumpridas e também as leis que contrariem a Constituição Federal sejam extirpadas pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a OAB tem esse papel de autor de demandas, de demandantes, e também, muitas vezes, acaba até intervindo em casos concretos em andamento por conta do interesse maior de tutela à Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. Por outro lado, né, tem essa ideia aí de defesa e seleção e disciplina dos advogados. Então, há um concurso para o ingresso na OAB. Hoje nós temos um número extraordinário de advogados, né? Temos mais advogados no Brasil do que no resto do mundo, mais de 1.400.000, deve estar em 1,5 milhão aí, isso é preocupante. Temos o maior número de faculdades de direito do Brasil, do mundo também, no Brasil, isso também é preocupante, não é? Evidentemente que muito se vem sendo exigido da OAB que cada vez mais faça esse processo de seleção com muito cuidado para a atuação em juízo. Em outros países, há também critérios ali de atuação dos advogados, e aqui no Brasil nós temos esse exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e há muitos que, de um lado, defendem a existência, a permanência desse concurso, de modo a selecionar quem efetivamente tem capacidade para defender as partes em juízo ou fora dele, e, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que dizem que sustentam que isso não há, né, que deveria ser extirpado o exame da ordem, não é? E se fosse extirpado o exame da ordem, nós teríamos provavelmente o quádruplo de advogados, talvez alguns milhões de advogados, 8 milhões, não sei nem dizer, dado o número de bacharéis em direito que temos no Brasil, dado em razão desse número elevado de faculdades de direito por todo o país. Então, esse exame da ordem é importante e aqui eu quero externar a minha opinião que deve ser mantido e deve ser rigoroso, de modo a fazer com que sejam selecionados aqueles profissionais que conheçam o que um advogado deve fazer, quais são os deveres do advogado, e não só os direitos, mas principalmente os deveres, e como agir em juízo. Em outros países, por exemplo, na França, existe uma escola de advocacia. Então, se faz um curso de 2 anos para se saber como agir em juízo, como se deve proceder, com provas e tudo mais. Então,
Isso é importante e a OAB vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, e aqui lembrando a atuação importante da OAB Federal e do Conselho Federal na organização de cursos, na divulgação de conteúdo para todos os advogados do Brasil. E aí nós temos também uma organização da OAB, que é uma organização que eu costumo dizer que muito se assemelha à do Senado Federal. Como é que é essa organização, Felipe? Então, a OAB ela possui uma organização na forma federativa. Então, há o Conselho Federal e os conselhos seccionais e também as subseções. O conselho seccionais são divididos em cada uma das unidades federativas, então, cada um dos estados, e as subseções são divididas em ajuntamentos de municípios. Então, uma comarca geralmente representa uma subseção da OAB. E há também, no âmbito dos estados, dos conselhos seccionais, as caixas de assistência, que são órgãos destinados a auxílio aí aos advogados. E é importante dizer que a OAB, a escolha do presidente da OAB Nacional é uma escolha indireta, é uma eleição indireta. E aí lembrando que essa escolha é feita pelos conselheiros federais, que são escolhidos em chapa, juntamente com os conselheiros estaduais e a diretoria da seção estadual. Cada estado ali tem o seu número de conselheiros federais. Então, por isso que eu falo que é uma forma federativa que muito se assemelha ao do Senado Federal. Não se faz... os conselheiros são por estado, são 3 por estado, e aí você tem essa representação ali no Conselho Federal, que funciona em Brasília, no Distrito Federal. E o presidente do Conselho Federal é escolhido entre os conselheiros federais. Então, é uma eleição indireta. Aqui nós temos também, no âmbito dos estados, conselheiros estaduais e, evidentemente, a diretoria da seção estadual. E também tem os presidentes das subseções, como o Felipe falou, que em grande parte correspondem às comarcas ali, não é? O diretor das subseções. Então, são divisões territoriais em relação às quais nós temos esses presidentes das subseções. E como eu já disse, para o ingresso na OAB, nos quadros da OAB, há necessidade de aprovação do exame de ordem, que é muito importante, como eu ressaltei. Vamos continuar, então, agora a nossa exposição para falar, de outro sujeito essencial também, importantíssimo, fundamental, a correta administração da justiça, que é a magistratura. E a magistratura, o que é a magistratura? A magistratura pode ser definida como conjunto de juízes que integram o poder judiciário, podendo ser subdividido conforme a justiça. Então, nós temos a justiça comum, e dentro da justiça comum as justiças estaduais e a justiça federal, e também as justiças especializadas, que são a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Como é que é esse acesso ao cargo de magistrado, Felipe? Então, professor, o acesso ao cargo, o primeiro cargo de nível inferior da magistratura, se dá por meio de concurso público, de provas e títulos, com a participação da OAB, por disposição constitucional, e recentemente também uma resolução conjunta do CNJ e do CNMP previu a participação de um membro do MP na banca do concurso da magistratura e um membro da magistratura na banca do concurso do MP. Essa resolução foi muito importante, né, Felipe? É uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 7/2021. Eu estou na banca da Magistratura Federal agora e tenho uma colega do Ministério Público, que eu já conhecia, que é concurso de juízes federais. Agora, uma pergunta que deve ser feita é o acesso aos juízes em segundo grau. Como é que se chega ao segundo grau? E depois, como é que chegamos aí
aos tribunais superiores, por exemplo, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. No segundo grau, o acesso se dá ou por promoção, e aí ela é alternada por antiguidade e merecimento, e também, já uma tradição constitucional brasileira, pelo quinto constitucional. Então, 1/5 dos cargos dos tribunais é preenchido por integrantes da OAB, por advogados, ou por membros do Ministério Público. Nesse caso, a escolha ela é realizada pelo governador do estado, após a apresentação de listas tríplices pelos tribunais, decorrentes de listas quíntuplas apresentadas tanto pela OAB quanto pelo Ministério Público. Já no Superior Tribunal de Justiça, o acesso se dá por elaboração... Importante dizer, né, Felipe, aqui, desculpe te interromper, mas na Justiça Federal a escolha cabe ao presidente da República, né? Então não é ao governador do estado. E às vezes ou seja, há uma lista feita pelos tribunais regionais federais, que às vezes não é nem tríplice, às vezes é quádrupla, não é? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, como a terceira região abarca o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, se faz uma lista quádrupla, Felipe, aí colocam 2 do estado do Mato Grosso do Sul e 2, quíntupla, acho, 3 do estado de São Paulo, que tem mais população. Então fica uma lista assim diferente, né? Não é uma lista tríplice, como a gente está acostumado quando há escolha estadual. Nos TRTs, eu diria que eu não sei como é que faz, mas se bem me recordo, é uma lista tríplice. Mas aqui nas federais está tendo uma diferença aí que não é mais tríplice. De qualquer maneira, quando nós estamos falando de tribunais federais, aí, Justiça Federal, TRTs, aí, a indicação aqui se forma a lista e a lista é submetida ao presidente da República, que escolhe quem será que integrará esse quinto constitucional, que na realidade é 10º constitucional, não é? Porque há um rodízio, então vai um membro da advocacia, depois vai um membro do Ministério Público. Então, a gente fala quinto constitucional porque abarca advocacia e Ministério Público. Não é? E quando fala advocacia, aqui entra a advocacia pública, defensores, todos, e a advocacia, e também aí os integrantes do Ministério Público. E aí tem o quinto, que na realidade é 10º. E o acesso agora aos tribunais superiores, como é que funciona, Felipe? Ao STJ, por exemplo, e depois ao Supremo Tribunal Federal. Então, professor, quanto ao acesso ao Superior Tribunal de Justiça, a previsão de vagas divididas entre os 33 cargos de juízes estaduais, juízes federais, Ministério Público e Advocacia. Nesse caso, é o próprio tribunal que elabora uma lista tríplice e encaminha ao presidente da República, que realiza a escolha. Realizada essa escolha, o escolhido vai ser sabatinado pelo Senado Federal, e só após a aprovação pelo Senado é que ele vai iniciar a judicatura no STJ. E no STF, a indicação é livre do presidente da República, devendo apenas submeter o nome ao Senado Federal, que vai, então, aprovar ou não, e, se aprovado, só após a aprovação ele que vai iniciar o exercício da função. Perfeito. E a magistratura, nós vamos ver que é um mundo, não é, Felipe? Hoje a gente tem como eu disse, temos aí 5 justiças previstas na Constituição Federal, e isso faz com que tenhamos aí vários órgãos jurisdicionais. Nós não falamos aqui, por exemplo, da Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral também tem uma composição muito peculiar, não é? No que diz respeito à advocacia, que são 2 advogados, a indicação é do presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral, e nos tribunais regionais eleitorais sempre também a indicação do presidente da República. Mas há uma composição, há mandato, não funciona como no Supremo, que se indicam no STJ, e o magistrado fica ali até quando se aposentar ou ser exonerado por alguma outra forma, né?
mas na Justiça Federal nós temos um mandato de 2 anos que pode ser renovado por mais 2 anos. Isso nos leva à necessidade aqui de mostrar aos nossos alunos que é o judiciário, né? E é um poder do Estado cuja função precípua é a resolução dos conflitos com imperatividade e definitividade. Então, os juízes, ao decidirem, decidem, aquela decisão se estabiliza num dado momento e se tornam imperativas, ou seja, passíveis de cumprimento. É importante distinguir, não é, os sistemas da jurisdição una do contencioso administrativo, que acontece, por exemplo, em muitos países da Europa. Como é que isso funciona, Felipe? Isso, professor. O sistema da jurisdição una é o que vigora no Brasil por influência do sistema norte-americano, que nós importamos, seja o presidencialismo e também o sistema da jurisdição una, em que o poder do Estado, o judiciário, ele tem competência para analisar qualquer tipo de conflito, seja um conflito envolvendo particulares, seja um conflito envolvendo entes públicos. Na Europa continental, já você vai ter o sistema do contencioso administrativo. Então, na França, na Itália, há como uma justiça específica para a resolução dos conflitos entre o poder público, entre os cidadãos e o poder público. E essa justiça é vinculada ao executivo. Então, aí, na França, tem o órgão máximo seria o Conselho de Estado, e esse órgão do executivo que fica responsável. O judiciário não pode julgar as contendas envolvendo o poder público. E o que acontece, por exemplo, vamos ver isso daqui, não é, quando, em relação às funções, como é que eu poderia distinguir funções do Poder Judiciário e função jurisdicional? O Judiciário só julga, Felipe, ou ele faz outras coisas? Não é? A gente tem uma impressão assim, de que o Judiciário só julga. Afinal de contas, o que eles fazem lá? Não é? Eles só julgam ou exercem outras funções, não é? Exercem outras funções, eu diria o seguinte: exercem funções administrativas, exercem funções legislativas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, professor. A função precípua é a resolução dos conflitos mediante o julgamento dos processos levados à apreciação do judiciário. Mas, para o funcionamento de toda a máquina do judiciário, é necessário que haja outras funções. Então, a função administrativa de organização dos serviços internos, a função administrativa de elaboração, realização de concursos públicos. E, atualmente, a gente pode acrescentar outras funções que seriam quase legislativas. Eu ainda tenho um pouco de receio de falar que são funções propriamente legislativas, mas que são quase legislativas, como a fixação de teses em recursos repetitivos pelo STJ ou com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a emissão de súmulas vinculantes e a decisão pelo Supremo Tribunal Federal de ações de controle concentrado de constitucionalidade, porque todas essas decisões elas têm caráter vinculante. Então, há uma imperatividade que extrapola a resolução daquele conflito que foi apresentado naquele processo em específico. Então, são funções que se assemelham à lei, que é a norma geral e abstrata. Então, o judiciário já começa a ter funções de emissão de comandos gerais e abstratos também. Tem aquele célebre livro de Mauro Capelletti, Juízes Legisladores, não é? Então, aqui, muito interessante hoje, mais atual do que nunca, dada essa função que vem sendo exercida pelo judiciário de decidir e formular teses, enunciados, súmulas, que passarão a ser aplicadas em outros casos, não é? Então, aí teria uma função, digamos, na visão de Mauro Capelletti, seria uma função legislativa. E há também os regimentos internos, não é?
dos tribunais da federação e o regimento interno acaba sendo importante. Hoje em dia, na advocacia, não é? Ou para os membros do Ministério Público, da Defensoria, tem que consultar o regimento interno dos tribunais, tem que saber como é que funciona, quais são as divisões internas de poderes, qual é a competência do presidente, qual a competência do vice-presidente. Isso tudo está no regimento interno, que foi elaborado pelos juízes. Então, tem essas funções aqui, que são funções semelhantes a de um legislador, e também funções executivas, como bem ressaltou o Felipe, de administração. Imaginem, por exemplo, no estado de São Paulo, do qual pertencemos, nós estamos falando aqui do Tribunal de Justiça, que é a maior corte de apelação do planeta, em número de julgadores, em número de processos. Para ter essa estrutura imensa, precisa, evidentemente, que a direção do tribunal exerce atos executivos a todo momento. Tem que verificar problemas aí de transferência de magistrados, como é que está se desenvolvendo o serviço, está havendo um acúmulo, tem que ter uma administração brutal. Então, aqui, muita gente diz que essas funções se assemelham às funções de um gestor, uma função de um chefe de um executivo. E aí se fala dessas 3 funções, a função jurisdicional, função administrativa e função legislativa. Mas vamos falar um pouquinho do impeachment, né? Como é que funciona isso? Assim como o judiciário tem essas outras funções, outros órgãos da República também possuem funções jurisdicionais. Então, por exemplo, o Senado ele tem a função de julgar o impeachment, ele também tem a função de resolver este conflito que lhe é posto. Então, as divisões funcionais elas não são estanques. E, professor, é importante salientar também que essas funções aí, legislativas ou quase legislativas do judiciário não é uma questão de que o judiciário, eu quero ter essas funções para que possa, assim, regular a sociedade. Não, isso é uma imposição social decorrente da evolução da nossa sociedade. Então, uma sociedade massificada é impossível, com o volume de processos que são demandados diariamente, é impossível que o juiz seja o mesmo juiz de 50 anos atrás. Então, essas são funções que vão sendo criadas justamente para que seja acelerada a prestação jurisdicional, né? É interessante lembrar, me lembrei aqui da frase do saudoso ministro Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, que era professor de processo, né, escreveu livros importantes, inclusive sobre o processo coletivo, sobre execução, que eu recomendo vivamente. Ele se utilizava da expressão denominada força expansiva da jurisprudência. Essa força que os julgados estão tendo de expandir para outros casos e essa necessária observância por parte dos demais órgãos jurisdicionais daquilo que é decidido pelos órgãos jurisdicionais hierarquicamente superiores. Então, aí essa função expansiva da jurisprudência ressaltada por Teori Zavascki. Mas é importante também falar, não é, Felipe, aqui, dos órgãos do Poder Judiciário. Quais são esses órgãos que compõem o Poder Judiciário? Começando, evidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros nomeados pelo presidente da República, investidos após a aprovação do Senado, como bem destacou o Felipe. O Superior Tribunal de Justiça já tem uma composição diferente. São 33 ministros, nomeados também pelo presidente da República, só que após indicação de lista tríplice formada pelo próprio tribunal, investidos após a aprovação do Senado, 1/3 de juízes de tribunais de justiça, 1/3 de juízes dos tribunais regionais federais e 1/6 de membros do Ministério Público e 1/6 de advogados. É aquele terço
Advocacia MP. Já o Tribunal Superior do Trabalho é composto por 27 ministros, sendo 1/5 de advogados e 1/5 de membros do Ministério Público, e o restante de juízes provenientes dos tribunais regionais do trabalho. Essa nomeação sempre feita pelo presidente da República e sempre investidos após a aprovação do Senado. Já o Tribunal Superior Eleitoral tem uma composição diferente. São 7 ministros, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que cumulam funções, e 2 ministros do STJ, também acumulam funções, e 2 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo presidente da República, que podem advogar não na área eleitoral, né? Continuam podendo advogar. Já o Superior Tribunal Militar, a composição é de 15 ministros, todos nomeados pelo presidente, investidos após a aprovação do Senado. 3 dentre os oficiais generais da Marinha, 4 dentre os oficiais generais do Exército, 3 dentre os oficiais generais da Aeronáutica, das 3 Forças Armadas. O presidente é livre para escolher 3 advogados, 1 membro do Ministério Público e 1 da Justiça Militar. Inclusive, eu tive um orientando, promotor de justiça, colega do Felipe, Delton Pastore, que atuou no Tribunal Militar Estadual aqui, Tribunal Militar Estadual. Isso, aqui só em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, há tribunais de justiça militar. E aqui em São Paulo, quem atua na justiça militar como Ministério Público é o próprio Ministério Público Estadual. São cargos que podem ser escolhidos para atuar nas auditorias militares. Então, lembrando, quando a gente pensa em segundo grau, né, nós temos que pensar nos tribunais de justiça estaduais, nos tribunais regionais federais, que englobam regiões, né, são 6 regiões, né, 5 regiões, agora serão 6, porque tem Minas Gerais, e os TRTs, que eu não desconheço aqui quantas regiões, são várias regiões. Aqui em São Paulo nós temos Campinas e temos também aqui em São Paulo, para dar um exemplo, e os TREs, que aí são estaduais, tribunais regionais estaduais. E essa particularidade que o Felipe destacou em relação aos tribunais de justiça militar, que somente existem em 3 estados da federação: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já os juízos de primeiro grau, aí nós temos que pensar em juízes estaduais, federais, do trabalho, eleitorais e militares. Os eleitorais, eles cumulam, né? São juízes estaduais que cumulam. E falar um pouquinho dos órgãos de controle aqui da magistratura importantes. O principal é o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que cumula essa função também, as ouvidorias de justiça e também as escolas da magistratura, que são órgãos importantes, não de controle aqui, mas que tem essa importante função, as escolas, de fazer esse trabalho constante de aprimoramento dos magistrados. Como toda e qualquer profissão, tem que haver sempre um estudo constante. Precisamos sempre nos renovar, e nesse sentido é que se destacam as funções atribuídas às escolas das magistraturas. Existem escolas da magistratura estaduais e federais. São órgãos não jurisdicionais do Poder Judiciário. E vale aqui, né, Felipe, falarmos aqui das garantias institucionais dos órgãos dos magistrados. Quais são essas garantias institucionais tão importantes? Então, professor, as garantias institucionais, como o próprio nome já indica, são garantias de todo o corpo da magistratura. Então, as garantias que existem são a autonomia funcional, de modo que o judiciário não recebe instruções de outro poder e não mantém relação de hierarquia, seja com o legislativo ou com o executivo, a autonomia administrativa,
de modo que os tribunais, na execução da sua atividade, ele pode fazer concurso, nomear, dar posse aos aprovados, conceder licença. Ele é a garantia do autogoverno. Ele pode, por si próprio, realizar a sua gestão. E a autonomia financeira, que significa que o judiciário elabora, dentro do processo de leis orçamentárias, o judiciário elabora a sua peça orçamentária, que é encaminhada ao juízo, encaminhada ao executivo, e o executivo ele não pode cortar, sejam despesas ou créditos do judiciário. E o executivo tem apenas que remeter essa peça ao legislativo, aonde vai ser realizado todo o debate, toda a discussão, e aí sim elaborará a lei orçamentária. E que a execução orçamentária cabe apenas ao judiciário. Então, o executivo não pode segurar verbas para evitar um ou outro gasto. Então, as autonomias demonstram toda a possibilidade, toda a independência que os tribunais, no caso, eles possuem para se autogerir. Muito interessante, Felipe, mas é importante destacar que quando se fala de autonomia funcional, que o judiciário não recebe instruções de outro poder, de modo que não há hierarquia, para nós levarmos em consideração essa independência, nós temos que também lembrar de garantias funcionais, sem as quais os magistrados não conseguem exercer esses encargos de maneira adequada. Então, quando nós pensamos em garantias funcionais, temos que levar sempre em conta as garantias dos juízes necessárias para o melhor e correto exercício dessa função. E aí sempre aquele trinômio vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Pode nos explicar o que é isso, Felipe? Claro, professor. São as tríplices garantias para que o magistrado possa exercer a sua função da maneira independente, de maneira que possa esteja sujeito apenas à lei e à Constituição. A vitalicidade, ela impede a proibição de perda do cargo por decisão administrativa. No caso, o magistrado só pode perder o cargo após decisão judicial com trânsito em julgado. A vitalicidade ela se adquire após 2 anos. A inamovibilidade é que o juiz ele não pode ser compelido a mudar de cargo. Então, o juiz assumiu determinada vara, ele passou pelo concurso interno, foi promovido a determinada vara, a determinado cargo no tribunal, ele não pode ser compelido a mudar. A Constituição apenas impõe uma exceção, que nos casos de motivo de interesse público, em que deve haver a votação da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do CNJ. Então, qualquer motivo de interesse público pode haver, então, essa mudança. É uma garantia relativa. E, por fim, a garantia da irredutibilidade dos subsídios, de maneira que, fixado e estabelecido o valor do subsídio por lei, que no caso seria o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e os juízes não haverá cortes nos seus salários. Muito bom. Então tem que sempre lembrar dessas 3 garantias importantíssimas para que os juízes possam agir com independência. E é claro que podemos incluir outras garantias funcionais. O ingresso mediante concurso de provas e títulos é uma garantia. A promoção por antiguidade e merecimento é outra. O foro por prerrogativa de função também é outra garantia funcional importante para que haja aqui a independência do exercício da função importante do magistrado, cujas origens são remontam aí ao direito romano, na figura do pretor,
desde o primeiro período da história do processo romano, da ordem dos juízos privados, e depois, já com a primeira conformação do que viria a ser o Estado moderno, no período da extraordinária cognição, na extraordinária cognição, que tinha um juiz, aí um iudex com funções públicas, que tinha essa incumbência de decidir os conflitos que lhe eram submetidos, e por delegação, em muitos casos aí, no período do Império, por delegação do imperador. E aqui, finalmente, chegamos aqui ao Ministério Público, não é, Felipe? Aqui, Felipe, como integrante do Ministério Público, o Ministério Público tem uma origem bem antiga, não é? Quando fala de advogado, então, nem se fala, os advogados estavam presentes em Roma, não é? Já o Ministério Público, a origem é mais recente, mas já estamos aqui falando de quase 800 anos. A origem se deu na França, com a ordonança de Filipe IV, o Belo, que nós estamos falando de 1268 a 1314, o reinado, com a necessidade de esses membros realizarem um juramento semelhante ao dos magistrados, com o objetivo de fiscalizar a atuação dos juízes. Começa com essa ideia de controlar os juízes, de fiscalizar a atividade jurisdicional. E com Napoleão, a instituição é estabelecida no Código de Instrução Criminal de 1808 e a Lei de Organização Judiciária, Lei de 20 de abril de 1810. Mas há quem diga, não é, que a origem é muito mais remota aí, né, Felipe? Onde nós podemos encontrar a figura, já se estudou sobre esse tema, onde nós podemos encontrar essa origem remota do Ministério Público. Isso, professor. Muitos estudiosos indicam que no Egito seria uma das formas de origem remota do Ministério Público, porque lá havia um corpo de funcionários destinados a cuidar das viúvas e dos órgãos de segurança. Mas, assim, não podemos dizer que era um Ministério Público, porque ali não havia tripartição de poderes, ali não havia jurisdição estabelecida. E em Roma também, na época, havia os procuradores César, mas que também ali tinha uma função mais de defesa do patrimônio do Império. Então, seriam mais assemelhados aos procuradores do Estado, aos advogados públicos. E quando começa a ganhar importância o Ministério Público? Isso. Como o Ministério Público começa a assumir maior relevância com a instituição, com a migração do sistema inquisitivo para o sistema acusatório. E essa é uma informação que é até, de certa forma, relevante, de que nas instruções de Torquemada e Valdez, ou seja, instruções da Santa Inquisição, há a criação de um órgão acusador que seria um fiscal, filtro das notícias criminais, e também há um estabelecimento de uma defesa obrigatória. Então, ao mesmo tempo que ele estabelece um órgão destinado a acusar, impõe-se a presença de um defensor. Quando nós falamos de instruções de Torquemada e Valdez, nós estamos falando de 1484 e 1561, né? Daí já depois de descoberto o Brasil. E no Brasil, como é que se deu aqui a origem no Brasil? Lembrando que o Brasil se tornou independente só em 1800, né? no primeiro quartel de 1800, e antes havia aí a submissão à coroa portuguesa. Então aplicava-se a lei portuguesa aqui no Brasil, as ordenações, bem no início, as ordenações manuelinas, depois as ordenações filipinas. E aqui, inclusive depois da independência, também as ordenações filipinas. Então, vamos falar aqui da Constituição Federal de 1824. Como é que funcionava aí, Felipe? Isso, professor. Em 24, a Constituição apenas menciona o Ministério Público como órgão acusador e submetido diretamente à coroa.
No Código Criminal de 1830 e no Código de Processo Criminal de 1832 tem regulamentado algumas funções no processo penal. Então, funções de como deve ser feita a denúncia, quem que é o responsável pelaquela instrução, singelamente. O decreto 848 de 1890, que aí muitos anos depois, né? Nós estamos falando de 1824 até 1890, né? Que era uma lei de organização da Justiça Federal, esse decreto 848 de 1890. O que ele fala? Isso após a queda da coroa, né, com a Revolução realizada. O decreto 848 menciona a existência do Procurador-Geral da República e estabelece as suas atribuições. A exposição de motivos, realizada por Campos Salles, que é considerado por esse decreto o patrono do Ministério Público, indica já um conhecimento do que seria a instituição, indicando ser ela necessária em toda organização democrática e imposta pelas boas normas da justiça. Na mesma época, Prudente de Moraes também diz que o Ministério Público não recebe ordens do governo, nem presta obediência aos juízes, pois age com autonomia em nome da sociedade, da lei e da justiça. Então, você o próprio presidente da República, né, Prudente de Moraes, reconhecendo a independência do Ministério Público. Isso. Na Constituição de 1891, há menção como a forma de escolha do Procurador-Geral da República e suas atribuições. E aí a gente vai ter tratamentos em 34 mais detalhado, com discriminação de órgãos, formas de ingresso. Em 37, já no regime ditatorial de Vargas, uma disciplina mais lacônica, apenas com a indicação de que era responsável pela defesa do Estado. E com isso teremos que, até 88, o Ministério Público Federal ele acumulava as funções de Procuradoria do Estado, da União, no caso, então ele era responsável por defender a União, e nos estados a disciplina era diversa. Alguns estados, até 88, o promotor realizava também a defesa do Estado. Em 46, há um maior detalhamento ainda, como uma forma de ingresso, as vedações das prerrogativas. A Constituição de 67 aqui, o ponto de destaque, ela inclui o Ministério Público no capítulo do Judiciário. A Emenda 1 de 69, ela transfere o Ministério Público à alçada do Executivo. A Constituição de 88 é, diferentemente de todas, mais exaustiva, coloca o Ministério Público como verdadeira instituição de garantia dos direitos fundamentais, indicando-o como responsável pelo regime democrático, por velar pela organização das leis, atribui funções em processo penal e também em defesa da sociedade, em processos de direitos transindividuais. Eu me lembro, Felipe, de conviver com integrantes do Ministério Público que advogavam também, né? Antes da Constituição Federal, eles advogavam também. Hoje soa muito estranho isso, mas era possível, né? Tive, inclusive, amigos, queridos e até parentes que exerceram a função do Ministério Público e também advogavam. Hoje isso é vedado, a partir da Constituição Federal de 88 é vedado, então tem concurso público de ingresso, quem passa vira promotor ou procurador da República, no caso do Ministério Público Federal, e essa função é exclusiva. É importante lembrar, como uma curiosidade aqui histórica, né? E como é que funciona aqui, a gente lembrar também, para fazer esse paralelo com a magistratura, das funções do Ministério Público, se tem função, que funções exercem o Ministério Público. Porque nós temos que lembrar funções primordiais ou aquelas funções que estão, assim, são íncitas à atividade do promotor ou do procurador da República, e outras funções também, dado o tamanho que tem o Ministério Público.
Isso. Então, professor, diante das características das funções exercidas pelo Ministério Público, entendo que exerça função executiva, embora ele não esteja inserido dentro da estrutura do Poder Executivo, porque o Ministério Público ele não elabora a norma geral abstrata, ou seja, não legisla, não julga com força definitiva, então não. E ele age de ofício, que é uma característica primordial da função executiva, agir de ofício. Então, entendo que as funções exercidas pelo Ministério Público são funções executivas, destinadas aí à preservação dos valores fundamentais da nação e de maneira a personificar o interesse coletivo da sociedade. E hoje se fala de o Ministério Público ser uma instituição indispensável para a preservação dos direitos fundamentais individuais e sociais. É a instituição garantia dos direitos fundamentais da própria democracia. Tomou muita força na Constituição Federal de 1988. Eu convivi com integrantes do Ministério Público que atuaram, Felipe, na elaboração da Constituição Federal de 1988. E houve lá uma organização muito importante para que se desse esse status ao Ministério Público. Então, é importantíssimo aqui destacar essa missão que tem os integrantes do Ministério Público de promover a defesa do Estado Democrático de Direito na sua integralidade. E tudo isso, professor, como forma de concretização dos direitos fundamentais, né? Senão a Constituição estabeleceria um rol gigantesco de direitos fundamentais e não haveria a tutela, as formas de acionamento da tutela jurisdicional sobre eles. E o Ministério Público, Felipe, nós verificamos que eles participam dos tribunais. Como é que é a participação do Ministério Público, a sua divisão ali? Como é que você pode falar aqui para nós sobre os ministérios públicos, não é? Que tem Ministério Público, muitos ministérios públicos. Isso. Há, de certa forma, um paralelismo entre os ministérios públicos e os órgãos do judiciário. O primeiro ponto é que o Ministério Público ele tem assento em todos os órgãos da justiça. Então, desde o Supremo Tribunal Federal até os juizados especiais e os colégios recursais. O Ministério Público ele é dividido em Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. O Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os Ministérios Públicos dos Estados estão presentes em todas as unidades federativas. Há também a previsão constitucional do Ministério Público de Contas, mas esse Ministério Público não é um verdadeiro Ministério Público, tendo em vista a diferenciação das características do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados. O Ministério Público de Contas é um órgão da estrutura própria dos tribunais de contas. Então, são órgãos dos tribunais de contas. Ministério Público da União e Ministérios Públicos dos Estados, eles integram uma mesma instituição, mas cada ramo é autônomo em relação ao outro. Então, não há uma hierarquia ou subordinação de um para com o outro. Então, não há uma relação hierárquica, isso é sempre importante destacar em relação ao Ministério Público. Mas tem que falar aqui também dos deveres do Ministério Público, né? Eu diria, quando falamos aqui de obrigações, eu diria que são muito mais deveres, não é? Aqui. Então, vamos falar sobre esses deveres que tem o Ministério Público. O primeiro, a defesa da ordem pública, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Inclusive, lembrando aqui que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 631-111 de Goiás, já assentou que o Ministério Público pode defender direitos individuais disponíveis,
desde que este haja interesse social, que pode ser caracterizado pelas circunstâncias da demanda, isto é, demandas repetitivas, ou do grupo atingido, pessoas vulneráveis. Então, temos aqui a defesa de um interesse social, que foi muito bem destacado por Calmon de Passos. Aqui faço referência à obra de Calmon de Passos, célebre, Comentários ao Código de Processo Civil, de 1973, mas sempre importante consultar esses comentários da editora forense do CPC de 73, porque muitos dispositivos que lá estão no Código de 73 se repetem no Código de Processo Civil de 2015, e tem uma parte introdutória muito interessante, com indicação bibliográfica muito vertical sobre os temas tratados, em todos os autores, e também até uma parte histórica. Então, essa defesa de interesse social, destacada pelo professor baiano, saudoso professor baiano Calmon de Passos, interesse social é aquele cuja tutela é julgada como oportuna para o progresso material e moral da sociedade, a cujo ordenamento jurídico corresponde. Quais são o que são esses princípios institucionais do Ministério Público, Felipe? Então, professor, os princípios institucionais são princípios relacionados à própria instituição e não a cada um dos seus membros individualmente considerados. São princípios que se destinam a manter a independência da instituição. Então, o primeiro princípio é o princípio da unidade, sendo que o Ministério Público é uno e que cada um dos seus integrantes fala em nome de toda a instituição. Não há vinculação específica, até para evitar perturbações de um promotor para atuar especificamente em um processo ou outro. Qualquer promotor pode falar em nome da instituição. E é muito interessante, né, Felipe, falar nesse ponto aqui, que às vezes há um dissenso, né, entre os ministérios públicos ou sobreposição. Então, às vezes, ações civis públicas, não é, propostas por vários representantes, várias ações civis públicas, ou às vezes um acha que entende que não deve prosseguir, o outro entende que deve prosseguir. Às vezes até a ordem dos órgãos superiores e às vezes até descumprimento por parte de promotores e procuradores da República individualmente considerados, né? Então tem uma grande discussão entre essa unidade do Ministério Público e aquele denominado princípio do promotor natural, né? É importante lembrar disso, né? Isso, que é um professor. tema muito polêmico. E o importante é que esses são princípios institucionais, ou seja, de toda a instituição. Então, além da indivisibilidade, de modo que todos os integrantes participam de uma mesma instituição e podem ser substituídos sem quebra das funções, é importante destacar que a unidade e a indivisibilidade só existem dentro de cada Ministério Público, de modo que não há unidade entre Ministério Público Estadual e Ministério Público da União. Por isso, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram que o Ministério Público dos Estados podem recorrer em processos que foram julgados pelos referidos órgãos. Então, o julgamento de um recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça pode ensejar a interposição de um recurso por parte do Ministério Público Estadual, ainda que o Ministério Público Estadual não tenha assento junto ao STJ ou ao STF, agindo como verdadeira parte daquele processo. Muito bom. E a independência? Vamos falar da independência aqui. Isso. A independência funcional também é um princípio institucional. A visão clássica da independência funcional, ela estabelecia que cada membro estava vinculado apenas à Constituição e à lei e às leis de acordo com a própria consciência, não podendo sofrer ingerência nessa atuação. É um princípio, essa visão é ainda muito defendida, mas ultimamente já se vem notando que, de fato, são princípios institucionais, não são princípios de cada um dos seus promotores. De maneira que o princípio ele não garante liberdade total aos membros do Ministério Público.
há uma racionalização da atuação, de maneira que a instituição passa a atuar, a independência funcional é da instituição, ou seja, haverá necessidade e obrigatoriedade, inclusive, de órgãos de primeiro grau atuarem, ainda que entendam que não é o caso de atuação por imposição da chefia institucional. Assim, o Ministério Público é independente, mas pode haver indicações vinculativas do Procurador-Geral. Então, por exemplo, na elaboração de um TAC, pode haver uma norma do Procurador-Geral para inclusão de determinada cláusula ou a vedação a determinada conduta. Aqui, especificamente, no Ministério Público do Estado de São Paulo, há uma norma do Procurador-Geral que obsta o oferecimento de benefícios de acordos de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo em crimes envolvendo discriminação racial. Então, a independência funcional, numa visão mais moderna, seria uma independência de todo o Ministério Público, mas que deve haver uma racionalidade na atuação. Além disso, como princípio implícito, temos o princípio do promotor natural, que é inspirado no princípio do juiz natural e estabelece a necessidade de uma pessoa previamente investida com o fim de assegurar sua imparcialidade. Então, a investidura é prévia, geral e abstrata. É uma garantia do cidadão de que não será processado por um acusador de exceção. Importante essa garantia do promotor natural, não é? Muito importante, que é uma garantia que se espelha também na garantia do juiz natural, da vedação de criação de tribunais de exceção, tribunais para se julgar um determinado conflito. Né? E que isso, volta e meia, volta esse tema à tona, né? Em relação a certos acontecimentos na República. Mas é um tema que sempre está na crista da onda, né? Essa questão do promotor natural, da independência do promotor, da independência funcional e dessa questão também da hierarquia interna da própria organização da instituição. E vamos falar um pouco das funções institucionais do MP, né? Do Ministério Público também, relacionar aqui o que está no artigo 129 da Constituição Federal. Isso. O artigo 129, ele possui 9 incisos em que aponta as funções, os encargos do Ministério Público, dos quais ele não pode se demitir. Então, promover privativamente a ação penal, zelar pelo efetivo respeito dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos fundamentais, promoção do inquérito civil, da ação civil pública, promover a ação direta de inconstitucionalidade, defender os interesses das populações indígenas, expedir notificações, requisições para os serviços públicos, exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e outras funções que lhe forem conferidas, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Porque as entidades públicas são defendidas pelos procuradores do município, dos estados, ou os advogados públicos da União. E vamos continuar aqui falando sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira do MP, da mesma modo que falamos aí sobre a magistratura. Aqui há uma identidade, assim como na magistratura, o Ministério Público possui autonomia funcional, de modo a não receber instruções de outro poder, também autonomia administrativa, de modo que a execução de seus serviços internos não depende de outro órgão, pode nomear, fazer concurso, dar posse, férias, licença, aposentadoria. E a autonomia financeira, de elaboração da sua peça orçamentária e encaminhamento ao executivo. Que não pode decotá-la, né?
O Executivo pode apenas remeter a peça ao Legislativo, e o Legislativo faz essa análise. Aprovado o orçamento pelo Executivo, não tem o poder de contingenciar a verba. A execução orçamentária cabe apenas ao Ministério Público, né? Então, tem que ter essa independência, né, que parte para a atuação importante e independente. Outro ponto também, né, é de se ressaltar também aquelas garantias funcionais, que também falamos da magistratura, da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídios. Como é que funciona isso na carreira do Ministério Público, Felipe? Isso, é semelhante à magistratura, professor. Então, a vitaliciedade é a proibição da perda do cargo, se não por decisão judicial. A inamovibilidade pede-se que seja o membro do Ministério Público seja compelido a mudar de cargo, salvo motivo de interesse público e pelo voto da maioria absoluta do órgão interno competente. E também a irredutibilidade dos subsídios. Outras garantias, como já dito, é o ingresso mediante provas e títulos, promoção por antiguidade e merecimento e a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função. Muito bom. E as vedações, afinal de contas? Tem as vedações, já falei de uma aí, da vedação de advogar, não é? Mas vamos falar um pouco, digamos, que são até mandamentos para os representantes do Ministério Público. E são vedações que se destinam a preservar a independência e a imparcialidade. Então, o primeiro foi o exercício da advocacia, de modo que já é antiga, de que uma pessoa não pode servir a dois senhores, então o membro do Ministério Público não pode advogar, não pode receber a qualquer título ou pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, não pode participar de sociedade comercial, nem de exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Não pode também exercer atividade político-partidária. E a quarentena, que é a proibição de exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento, seja por aposentadoria ou exoneração. Como no judiciário, mesma coisa. Né? O juiz se aposenta, não pode atuar no tribunal em que atuou, não é? Na comarca em que atuou, no tribunal em que atuou. Tem essa quarentena de 3 anos para o exercício da função de advogado, por esses representantes do Ministério Público. Então, isso nos leva, né, a meios de controle. Tem que ter um controle ali, uma fiscalização interna, como acontece nos tribunais ali de ética na OAB, como acontece no Conselho Nacional de Justiça em relação à magistratura. No Ministério Público nós também temos meios de controle, e ali vale a pena lembrar sempre a figura do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas existem outros, não é, Felipe? Quais são os outros meios de controle? O primeiro meio de controle é a própria fiscalização que o Judiciário exerce, né, sobre a atividade do Ministério Público. Outras formas de controle interno é a corregedoria. Então, cada ramo do Ministério Público possui uma corregedoria, cujo corregedor é eleito pelos integrantes da última etapa da carreira e por um mandato de 2 anos e fica responsável por investigar e punir os promotores que eventualmente incidam em infrações ético-disciplinares. Por fim, temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que, como Conselho Nacional de Justiça, possui uma formatação híbrida, então, com membros do Judiciário, membros do Ministério Público, advogados indicados pela OAB e indicados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, uma composição bem pulverizada, de modo a realizar todo esse controle. E é importante lembrar que a composição do Conselho Nacional do MP, como o CNJ, é uma composição mista, tem advogados, tem representantes da magistratura. Então, tem, assim como no Conselho Nacional da Justiça, também tem representantes do Ministério Público lá.
E vamos falar, então, falando aqui ainda dos sujeitos do processo, da Advocacia Geral da União, as Procuradorias Federais e Estaduais, e falar também um pouquinho de procuradores municipais e depois Defensoria Pública. Quando se pensa em Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais, nós temos que lembrar que são órgãos de defesa dos interesses da União e dos Estados. São advogados públicos. Então, a diferença aqui é que os advogados se submetem a um concurso público de provas e títulos para ter essa carreira, não é? Para exercer esse munus, hoje com exclusividade. No passado, podia também advogar de maneira privada. Hoje, há a função exclusiva. Presta um concurso para procurador do Estado, é só procurador do Estado. Presta um concurso para advocacia da União, é só advogado da União. Então, na União ainda há a PGFN, não é? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é encarregada da função de cobrar a dívida ativa tributária. Então, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem procuradores, muitos, que atuam nessa importante missão de cobrar tributos. Os chefes... Oi, pois não. O sistema tributário nacional é tão complexo que precisa de um órgão próprio para realizar a cobrança e a defesa nos casos tributários, né? É um emaranhado de tributos no Brasil. Se fala da necessária simplificação, a chamada reforma tributária, que nunca vem, e temos aí inúmeros órgãos atuando na cobrança de dívidas ativas, não só a Fazenda Nacional, como também temos procuradores do Estado que somente estão ali encarregados da execução de dívida ativa, assim como acontece também, né, Felipe, com procuradores municipais de grandes municípios, por exemplo, São Paulo, onde nós temos procuradores municipais que somente exercem esse encargo de cobrança de dívida ativa. E então os chefes dessas carreiras que existem são nomeados pelo dirigente máximo do ente, no caso, presidente ou governadores, sendo demissíveis ad nutum, ou prefeito, no caso de procuradorias municipais. Isso. Vamos falar, lembrando, nós estamos aqui falando da advocacia geral, dos procuradores federais, procuradores estaduais, municípios, nós estamos falando, na essência, aqui, de advocacia pública. Na sistemática da nossa exposição, nós colocamos, depois do Ministério Público, para justamente fazer esse contraponto, não é? Que o Ministério Público defende interesses sociais, interesses da sociedade. Já esses profissionais são advogados do Estado, do Estado lato sensu aqui, da federação, dos estados e dos municípios. Então, são funções, atribuições diferentes. Algumas vezes o Ministério Público pode atuar na defesa do erário público, que, no fundo, acaba tendo aqui uma correspondência do que deveria ser também a atuação dos procuradores dos entes públicos. E, às vezes, esses esforços, não é, Felipe, se somam quando há alguma espécie de lesão ao erário. E vamos falar da Defensoria Pública, não é, criada com a Constituição Federal de 1988, e que vem tomando um papel muito importante, cada vez mais importante. Defensoria Pública, que pode ser tanto estadual como federal. Lembrando que quando nós tínhamos as procuradorias dos estados, nós tínhamos ali os procuradores estaduais que faziam a defesa daqueles necessitados da assistência judiciária integral, de acordo com o que diz a Constituição Federal. E esses procuradores estaduais acabaram se tornando, integrando a carreira de defensores públicos. Mas agora, hoje, nós temos concursos públicos para defensoria pública, seja ela estadual ou federal ou da União. E é uma instituição voltada para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. E sempre eu gosto de lembrar da importância dos diretórios acadêmicos das universidades, que também exercem essa defesa
daqueles que necessitam de assistência jurídica integral e gratuita. Então, aqui eu lembro sempre do Departamento Jurídico do 11 de agosto, ligado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que há décadas promove a defesa dos necessitados de assistência judiciária. Já a Defensoria Pública, nós estamos falando de uma carreira jurídica, e aí nós estamos falando de uma atuação extrajudicial e judicial. Extrajudicial que eu diria que é também de suma importância, porque diz respeito ao esclarecimento dos direitos da população. E aqui é importantíssimo também ter essa atuação judicial. Tem que se lembrar também a atuação individual e coletiva, desde que, evidentemente, relacionada a pessoas necessitadas. Às vezes, nós temos ações civis públicas propostas pela Defensoria e pelo Ministério Público, e que, no fundo, traduzem essa proteção às pessoas necessitadas. Lembrando que a Defensoria Pública tem autonomia funcional e administrativa, tem também princípios institucionais, e há uma grande discussão aí sobre a necessidade ou não de inscrição na OAB, assim como a questão dos advogados públicos. Há uma grande batalha aí para também se exigir a inscrição dos defensores públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, porque, no fundo, advogam também. E é também preciso lembrar, não é, Felipe, que muitos advogados privados exercem esse munus público de defesa dos necessitados por meio de convênios, que eu acho que também são muito importantes, precisam ser sempre aperfeiçoados, como toda e qualquer instituição, mas que cumprem um papel muito importante de defesa dos necessitados. E há quem defenda que a defesa individual deveria ser feita por esses advogados, dada essa incrível massa de trabalho que nós temos de advogados no Brasil. Então, essa defesa individual poderia ser levada para esses advogados privados mediante a remuneração pelo Estado, e a Defensoria Pública para a defesa coletiva. Então, tem toda essa discussão que é muito atual e muito importante para o desenvolvimento dessa promessa constitucional de defesa integral, de assistência judiciária integral dos necessitados. E aqui, para terminarmos a nossa exposição, falando de sujeitos indispensáveis à administração da justiça, nós temos que falar dos serviços auxiliares da justiça. E aí nós vamos ver que tem auxiliares permanentes e eventuais. Essa é a classificação tradicional. Auxiliares permanentes e eventuais. Os auxiliares permanentes são aqueles funcionários públicos concursados, ou às vezes até que ingressam na carreira por cargo de confiança, mas nós temos aqui a figura do escrivão, do chefe de secretaria, oficial de justiça, e aqui eu colocaria também os estagiários, não é? Que lá auxiliam os integrantes da magistratura, e também os estagiários que também atuam no Ministério Público, também são auxiliares ali permanentes, e às vezes não são permanentes, são eventuais aí, porque são estagiários, né? Aqui são auxiliares eventuais, mas ligados ao munus público. E outros também, poderia citar aqui, o distribuidor, o contador ou contabilista, o partidor que faz a divisão nos inventários, o depositário público que fica também com os bens, né? Hoje nós temos a figura do depositário particular, que é remunerado, mas que também exerce função pública. E auxiliares eventuais. O mais comum aqui é o perito, né? Aquele perito nomeado que recebe uma remuneração, mas existem órgãos, até peritos permanentes, né? Na área criminal, no Ministério Público também, peritos permanentes ali para auxiliar os integrantes do Ministério Público, ou a perícia criminal para auxiliar também o magistrado. E há também a figura do mediador e conciliador, uma novidade aqui do conciliador, um auxiliar eventual. Isso tem tido grande importância, grande destaque no atual momento do Brasil, de valorização das figuras do mediador e conciliador. Temos também o intérprete, quando houver necessidade, sempre
Eu falei do depositário particular, o administrador judicial, nos casos das recuperações judiciais, e o inventariante dativo, aquele nomeado pelo juiz e que deve receber uma remuneração pelos serviços prestados em inventários de bens deixados por particulares. Muitas vezes, naqueles inventários de alta litigiosidade, há necessidade de se nomear um inventariante dativo. E há os órgãos extravagantes, que auxiliam também a Justiça, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nas citações, notificações, a imprensa oficial, hoje feita virtualmente, a Polícia Militar, órgãos pagadores de entidades públicas e privadas para desconto em folha, e é importante lembrar que muitos desses auxiliares têm fé pública, né? Então, exercem efetivamente o munus público com fé pública. Quando um oficial de justiça atesta que citou uma determinada pessoa, aquele oficial de justiça tem fé pública para fazer aquela declaração no processo judicial. Então é importante sempre lembrar da figura desses auxiliares da justiça, que podem ser permanentes ou eventuais. Com isso, nós procuramos desenvolver um desenho sistemático aqui do que vem a ser todos os sujeitos indispensáveis ao processo ou indispensáveis à melhor administração da justiça. Vamos aqui citar rapidamente 5 casos que serão debatidos em sala de aula pelos alunos a respeito desses temas que nós falamos aqui, não é? O primeiro é um caso do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário número 631.111, que já foi mencionado ao longo da exposição, que fala da possibilidade de o MP litigar na defesa de direitos individuais disponíveis, desde que haja interesse social. Depois também o HC número 67.759 do Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal Federal, e aqui nós temos o princípio do promotor natural. Ainda avançando, um outro julgado do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental número 5.206, e aqui fala da constitucionalidade da lei de arbitragem, aqui para a gente entender essa separação entre magistratura e árbitros. Há também a ação direta de inconstitucionalidade número 1.539, julgada no Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Pleno, que trata do juizado especial cível e participação obrigatória de advogado em alguns casos. E, finalmente, né, Felipe, o agravo regimental no agravo de recurso especial, número 194.892, Supremo Tribunal Federal, aqui é Superior Tribunal de Justiça, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, que fala, ele que foi do Ministério Público, né, e agora integra o Superior Tribunal de Justiça, foi do Ministério Público do Estado do Amazonas, fala da unidade do Ministério Público e a possibilidade do MP aqui atuar nos tribunais superiores. Com isso, a gente traça esse desenho sistemático dos sujeitos processuais. Quero aqui agradecer a presença do Felipe Bragantini de Lima e também agradecer a todos que nos ouviram por esse debate profícuo que eu tive a honra de desenvolver com o Felipe. Felipe, muito obrigado. Passo a palavra a você para as suas considerações finais. Obrigado, o senhor, professor. É sempre uma honra poder dividir a bancada com o senhor e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todas e a todos.